Graça e paz, amados irmãos. É muito bom estarmos de volta aqui nesta noite, né? São exatamente 19 horas e 30 minutos. Né? Estamos aqui ao vivo em duas plataformas. Né? Estamos aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. É claro que nós estamos usando aqui a plataforma do YouTube experimentalmente. Então, eu particularmente não sei se o YouTube vai chegar até o fim, mas você que tem sua televisão aí na sua sala, você pode então, pelo IEC Jardim Cruzeiro, acessar diretamente aí na sua sala o estudo de hoje via YouTube. Se tiver alguma dificuldade, você volta para o Facebook, né? Mas estamos transmitindo ao vivo, né, pela primeira vez aqui na IEC Jardim Cruzeiro via YouTube. Nós estamos aqui hoje, né, para estudar mais um pouco da palavra de Deus, né? Nós estamos estudando sobre a bibliologia, né? Um tema muito importante, né? Já que nós precisamos entender a palavra de Deus, a sua eficiência, a sua eficácia, o seu poder, né? Então, por isso eu acho que é muito importante o estudo sobre esse tema. E hoje, amados, nós vamos estar estudando sobre como interpretar a Bíblia, né? Como interpretar a Bíblia. Então a gente conta aí, né, com a sua atenção, né, e a sua presença. Então nós estamos aqui, né, estamos aqui mais devagar e comunicando, porque nós queremos testar, né, essa plataforma aqui que nós vamos estar usando também, que é o YouTube. Então você acessa aí a sua televisão IEC do Jardim Cruzeiro, e veja se acessa bem, né, o sinal de YouTube aí na sua televisão, que é para depois a gente ficar sabendo, né, se o sinal está chegando bem aí. Então nós vamos orar, buscar a presença do nosso Deus em oração, né, para que a gente possa fazer aquilo pelo qual nós viemos aqui nesta noite fazer, que é estudar a palavra de Deus, né? Os irmãos estão chegando aí, né, no Facebook. Claro que a audiência aqui no Facebook deve cair, né, hoje, já que muita gente deve acessar aí o YouTube para acompanhar o estudo bíblico de hoje, né? A gente estava acostumado àquela explosão de pessoas aqui no Facebook, né? Então eu sei que vai diminuir essa expectativa, mas você está aí na sua sala, com certeza é muito mais confortável, né, com a imagem maior e acompanhando o estudo da palavra de Deus aqui nesta noite, né, desta maneira. Então nós vamos orar, né, e falar com o nosso Deus em oração, né, pedindo que Ele esteja aclarando a nossa mente, o nosso entendimento, né, para que possamos compreender a Tua palavra. Né? A Eliana já está aí, ó, né? Olha aí, graças a Deus. A Eliana disse que o acesso ao YouTube está boa, né? Graças a Deus por isso. Essa é a nossa expectativa, né? Que o sinal aí no YouTube esteja bem, né? E para que os irmãos possam ter mais conforto, né, em assistir aqui o ensino, né, a palavra de Deus. Então, você que tem sua televisão de plasma aí na sua sala, pode acessar aí então, ligar a sua televisão e acessar o YouTube na página da IEC do Jardim Cruzeiro. Então você tem então esse conforto de poder então assistir, participar do estudo bíblico. Claro que você fica com seu celularzinho aí do lado, para que você possa interagir, passar uma mensagem, né? Para ver se você quer falar, o estudo foi bom, você quer interagir falando alguma coisa a respeito do estudo bíblico que está sendo dado. Então aí você assiste na televisão e com o celularzinho aí do lado, né, pelo Facebook, dando a sua participação. Que daqui eu tenho uma pequena intenção, porque eu estou aqui com dois celulares, né? Um para o Facebook e o outro para o YouTube.
Então, eu tenho aqui a percepção de quem está no Facebook e quem está mandando uma mensagem aqui neste momento. Então, continue assistindo diretamente esse estudo bíblico no YouTube, mas não despreze o seu celular aí pelo Facebook, e assim você pode participar, né, passando a mensagem aqui para mim, que é nele que eu estou acompanhando aí. A Edni Castelo Branco, né, lá em Belo Horizonte, já está aí presente. Dona Oswaldina, Maria Anice Rodrigues está aí também. Todo mundo aí já ligou a sua televisão no YouTube. É isso que a gente está querendo, né? Que o pessoal todo, no Brasil todo, coloque no YouTube, no Brasil todo, para que você possa me dizer como é que está chegando o sinal aí na sua televisão. É isso que a gente quer. Então nós vamos orar, né, e buscar a presença do nosso Deus em oração. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, esse tema, ó Deus, tão significativo, que é o estudo da Santa Palavra do Senhor, as Escrituras, ó Deus, e que ela vem impactar as nossas vidas, que ao ouvir a Tua Palavra, ela, Deus, vem então trazer mudanças, alterações na minha vida, no meu comportamento, no meu caráter, para que essas mudanças de comportamento e caráter possa servir, possa ser para o louvor e a glória do Teu santo nome. Abençoa-nos, ó Deus, de uma maneira toda especial. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, amados, então nós estamos aqui ao vivo no Facebook e também no YouTube. Então você pode acessar aí o seu celular pelo YouTube, como também você pode acessar aí a sua televisão, né? O sinal aqui do YouTube é melhor por causa da qualidade do celular, né, da câmera que eu estou usando. Então a câmera que eu estou usando para o YouTube é uma câmera melhor do que a câmera que eu estou usando aqui para o Facebook. Então por isso que eu acho que o Facebook está um pouco mais escuro, né, mas é por causa da qualidade da câmera, né? Infelizmente a gente não tem ainda tantos instrumentos assim, todos qualificados, né, para nos dar uma imagem boa. Então a gente tem poucos recursos, então nem sempre a gente tem, né, tudo assim perfeitamente. Então, mas o nosso tema de hoje, como nós já anunciamos, é como interpretar a Bíblia, né? É o nosso tema de hoje. Eu não sei quantas pessoas, né, já pensaram sobre isso, né? Como interpretar a Bíblia? Por que nós precisamos interpretar a Bíblia, amados? A gente tem que ter essa preocupação, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não pode ser ensinada, transmitida sem responsabilidade, sem compromisso. É preciso que haja seriedade na vida daqueles que leem as Escrituras e procura entendê-la de forma correta. Portanto, o crente sério, ele vai sempre procurar saber o que de fato a Escritura está querendo dizer com aquele texto, né, com aquela fala, com aquela escrita. Uma das palavras, uma palavra que foi muito utilizada e ainda hoje é utilizada nos centros acadêmicos, é o termo heresia. Heresia. O que é uma heresia? Heresia, meus irmãos, é uma doutrina contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé. Por exemplo, a igreja, no decorrer dos séculos, né, ela definiu a materialidade, a humanidade de Cristo, como também definiu a divindade de Cristo. Então, a igreja, no decorrer dos séculos, ao se debruçar sobre esse tema, quem é Jesus?
Quem é Jesus? Esse tema que foi debatido, discussado, né? Pensado, refletido. Quem é este homem Jesus? Então, a igreja chegou à conclusão que Jesus Cristo, ele tem duas características. Que ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Isso se transformou em doutrina da igreja. E que é uma doutrina? E que é uma heresia? Uma heresia, meus irmãos, é quando alguém vem com uma outra doutrina contrária a essa. E nós temos grupos que pensam contrariamente à divindade e à humanidade de Cristo. Nós temos grupos. Então, por isso, para nós, os grupos que não aceitam a humanidade de Cristo e a sua divindade, então nós qualificamos estas pessoas como heréticas. Então, qualquer ato que ofende a fé cristã. Qualquer ato que venha ofender aquilo que nós cremos, aquilo que foi definido pela igreja, então a igreja define isto como heresia. Portanto, todos os membros da igreja precisam conhecer as doutrinas, porque aprendendo de forma correta, ele não vai ser tido como herético, Então, e aí são outras doutrinas, que existem nas Escrituras Sagradas, que foi definido pela igreja historicamente, como também a Trindade, Então, nós definimos historicamente que Deus, ele é um ser plural. Definimos que Deus é um ser plural. E na pluralidade de Deus existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesta pluralidade é o mistério maior da fé cristã. Ele é um. Deus ele é um ser plural, mas é um. Então, é definido assim pela igreja no decorrer dos séculos, E nós cremos então na Trindade. Qualquer grupo, qualquer crente que descrê na Trindade, então ele é qualificado como herético, e essa pessoa será então desincorporada, quer dizer, ele vai ser tirado da mesma heresia desta igreja, da igreja congregacional, porque ele discorda das doutrinas fundamentais da fé da igreja, entre elas a doutrina da Trindade. Amados irmãos, sobre essa questão da heresia, alguém disse, de uma forma até podemos dizer acertada, que a Bíblia ela é a mãe das heresias. A Bíblia é a mãe das heresias. Alguém já disse. Por que alguém falou que a Bíblia é a mãe das heresias? Porque muita gente lê, estuda as Escrituras, mas não tem cuidado de interpretá-la. Então a pessoa lê, vai e entende da forma como ele acha que está bom, não procura entender os princípios, conhecer os princípios de interpretação de texto, de histórias, conhecer o contexto histórico, não procura conhecer por que foi dito aquilo, a quem foi dito aquilo, qual o contexto do momento pelos quais aquilo foi escrito. Aí as pessoas não tendo esse cuidado, então as Escrituras é a mãe, que é tanta heresia, e todas as heresias têm a Bíblia como base, Todas as heresias têm a Bíblia como base. A Bíblia é a palavra de Deus, de tal forma que quando ela fala, é Deus quem está falando. Então, nós congregacionais temos a Bíblia assim. A Bíblia é a palavra de Deus, de tal forma
que quando ela fala, né, quando você lê o texto da palavra de Deus, das Escrituras, então nós cremos que é Deus falando por intermédio dela. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Então, amados, continuando, né, a nossa questão aqui sobre interpretação das Escrituras, né, que o povo de Deus está aí, todo mundo atento nessa aula, né, que eu decidi dar aula aqui, né, pelo Facebook, pelo agora, né, o YouTube, né, dando mais conforto pessoal. Então, eu quero começar então fazendo uma pergunta, né, aqui nessa aula de hoje, de bibliologia. O que é interpretação bíblica? O que é interpretação bíblica? A interpretação bíblica, meus irmãos, primeiro, ela parte de uma palavra grega, e que é preciso que o intérprete tenha essa noção. A palavra é a palavra hermenêutica. Então, quando você para interpretar as Escrituras, então você está usando a técnica da hermenêutica. Então, a hermenêutica é explicar. Hermenêutica é interpretar, que significa a palavra hermenêutica. Hermenêutica significa falar com clareza. Então, quando você está interpretando a Bíblia, você está usando, né, as técnicas da hermenêutica. Então, a hermenêutica tem o objetivo de explicar, a hermenêutica tem o objetivo de interpretar, a hermenêutica tem o objetivo de traduzir, ela tem o objetivo de falar com clareza. Então, a palavra hermenêutica, ela vem do grego hermenuo, que significa exatamente isso aqui: explicar, interpretar, traduzir, falar com clareza, né? O grego hermenuo. Então, meus irmãos, a segunda pergunta que a gente sempre precisa fazer ao estudar a bibliologia, é preciso fazer uma segunda pergunta. Primeiro é por que o hermenuo, re-hermenuo? Por que fazer interpretação? A segunda coisa é qual a necessidade da interpretação. Qual a necessidade de fazer hermenêutica? Qual a necessidade de aprofundar nessas técnicas de interpretação? Por isso que se faz o pastor congregacional, ele precisa ser formado em teologia. Então, por quê? Porque ele vai aprender as regras fundamentais da interpretação das Escrituras. Lá ele vai estudar hermenêutica e outras ciências, né? Exegese, que é a regra, né? A arte de interpretar, o texto propriamente direto do original. O pastor, ele vai estudar um pouco de apologética. O que é apologética? É a defesa das grandes doutrinas. Então é muito importante, porque o pastor ele precisa ter um conhecimento mais elevado. Então por isso precisa ir para a academia, para que ele possa, ao entender esses elementos, ele possa passar com maior precisão, com maior clareza, a interpretação das Escrituras. Portanto, a União das Igrejas Congregacionais do Brasil não ordena nenhum membro das igrejas congregacionais sem ter uma formação teológica, necessária. Então, qual é a necessidade então da hermenêutica? Nós fazemos hermenêutica, meus irmãos, por causa de duas coisas. A primeira coisa que nós fazemos hermenêutica
é para que a gente possa entender a doutrina do pecado. Porque toda a questão teológica, toda a problemática teológica, ela existe em detrimento do pecado. Foi o pecado do homem que fez com que toda essa doutrina teológica, toda a teologia viesse à tona. Foi o pecado. Então, são tantas as doutrinas, que nós estudamos por causa do pecado. O pecado, então, é o porquê de toda a problemática teológica. Olha a cruz, a cruz que é o centro das Escrituras, é por causa de quê? Por causa do pecado. Então toda a Escritura, ela gira em torno do pecado do homem e a cruz, sendo que o pecado está lá no Gênesis, já no início das Escrituras, e de lá para cá é só bagaceira, só tragédia, só caos, por causa do pecado. E a cruz vem e é erguida exatamente no centro disso. A cruz, ela é erguida exatamente no centro disso aqui. Então, por isso, a necessidade de estudar hermenêutica e estudar com cuidado, com atenção, para que se entenda com muita clareza todas as consequências do pecado e as suas expressões, as suas questões e os objetivos da sua finalização apontado nas Escrituras. Outra coisa que temos que fazer hermenêutica é o homem, Porque assim como o pecado se tornou o centro da coisa, em conjunto com a cruz, o homem que é o objetivo da cruz. O homem é o objetivo da cruz, A gente vê a Bíblia o tempo todo falando isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, quer dizer, o homem, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda nas Escrituras, ainda pecadores. Toda a Escritura de Gênesis ao Apocalipse, ela, apesar da centralidade não ser o homem, a centralidade é Deus, é a glória de Deus, mas o homem, ele é o centro das Escrituras no sentido de que as revelações de Deus vêm de encontro ao homem. É o homem sendo o centro do foco de Deus. Então, por isso que nas doutrinas reformadas, preste atenção nisso aqui. Na doutrina reformada, não foi o homem que foi atrás de Deus, em busca de Deus, mas é Deus que vem em busca do homem. Então, as Escrituras, o foco é Deus em busca do homem. As Escrituras é Deus no objetivo, na tentativa de achar, de encontrar o homem. É a doutrina reformada. Portanto, o homem não tem capacidade de se salvar, mas o Deus que vem ao nosso encontro, o Deus que vem atrás do homem, ele então cria, planeja todos os meios jurídicos, legais para salvar o homem. E a cruz então é a legalidade desse Deus que tem o homem como foco salvá-lo. Portanto, a cruz se torna o centro, é disto para salvar o homem. Então, amados irmãos, quando nós estudamos a hermenêutica,
nós percebemos, né, e o homem nessa melança, nessa sujeira, nesse caos, nessa lama, nesse buraco com que ele se meteu no pecado. Então, nessa lama, o que é que nós vimos? Sujeira na capacidade intelectual do homem. O intelecto do homem não é mais limpo. Agora, como é que nós vamos entender as impurezas da intelectualidade humana? Através da hermenêutica. Nos conhecimentos intelectuais. Como é que nós, ao percebermos coisas tão lindas, a gente fala assim, mas tem coisas sujas aí nessa beleza. Como? Porque atrás daquela beleza tem o homem ali pecador, né? As suas soberbas, sua altivez, sua ganância para ganhar o dinheiro, extorquir os outros. Então são tantas coisas que aparentemente elas são lindas, são belezas, são perfeitas do ponto de vista humano. Mas quando você vai analisar com profundidade a partir das Escrituras, você vai ver a melança, a sujeira que está ali, né? Os interesses espúrios, escusos, tanta coisa que está ali, que é o impacto exatamente o quê? Do pecado. Portanto, a intelectualidade, a capacidade intelectual, os conhecimentos intelectuais da humanidade, elas estão todas contaminadas pelo pecado. Então, os costumes do ser humano contaminado pelo pecado, nas qualidades morais do ser humano, às vezes você vê alguém fazendo uma coisa tão bonita, mas aí por trás daquela ação, ali está o egocentrismo do ser humano, interesses outros. Agora mesmo a gente está vendo aí nessa tragédia que nós estamos vivendo, que é o caos na saúde pública mundial, a gente está vendo aí interesses outros. De vez em quando não houve aí a imprensa notificando desvios de recursos para comprar remédio, para atender a população. Quer dizer, diante da tragédia humana, está lá o pecado lá no meio, lá. Era para todo mundo trabalhar com honestidade, para o bem comum, bem social, mas daqui a pouco aparecendo lá a corrupção lá no meio. Então, amados irmãos, é o homem. Então, às vezes a gente critica os sistemas, sistema capitalista que é bom, sistema social democrático que é bom, aí o outro mais radical, o comunismo que é bom, e todo mundo fica achando. Aí todas as ideologias que vão assumindo o comando, a gente percebe que quem está na frente daquilo é o quê? É o homem pecador, E aonde estiver o homem pecador, ali vai ter a corrupção. Onde estiver o homem pecador, ali vai ter a corrupção. E a gente fica decepcionado, Mas as nossas decepções, elas só acabarão quando acontecer aquilo que o apóstolo Paulo disse. Quando nós receberemos um corpo incorruptível. Paulo diz que nós seremos transformados todos, num abrir e fechar de olhos. Ao tocar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo serão transformados. Aí nessa transformação, vamos receber então um outro corpo, moral, incorruptível, aí sim. Mas enquanto estivermos nesse corpo de pecado, então o pecado estará nos acompanhando. Então, continuando aqui, amados irmãos, a necessidade da hermenêutica. Então, nós estudamos então 3 doutrinas teológicas, que é a doutrina do pecado, a palavra técnica da academia é ramartiologia, doutrina do pecado, ramartiologia, grave isso, aqueles que não sabem. A doutrina do homem, são matérias que nós estudamos, quando a gente vai para a academia teológica.
Então, o pecado, hamartiologia, a doutrina do homem, antropologia, né, a doutrina do homem, e a Bíblia, né, do jeito que nós estamos falando, a bibliologia. Quanto à questão, amados, da interpretação das Escrituras, da hermenêutica, esta preocupação de interpretar as Escrituras de forma correta, ela não é uma preocupação apenas da igreja moderna. Porque tem gente que fala assim, mas precisa isso, né, de ir para seminário, fazer bacharelado em teologia, fazer pós-graduações em teologia, né, mestrado, doutorado, né? É necessário isso. Cada vez que se estuda as Escrituras para interpretá-la melhor é para os ouvintes, né? Cada vez nós temos mestres capazes, de Deus, pessoas de Deus, comprometidas de Deus, né? Que estudam com profundidade para que a igreja seja mais edificada cada vez melhor. E o apóstolo Paulo, ele tinha muito zelo nessa questão da interpretação. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui na segunda carta dele, né, à igreja de Corinto. A segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, versos 2 a 4, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, 2 a 4, ele diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí o verso 3: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. E o verso 4, Paulo fala mais: se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e esse de boa mente o tolerais. Está vendo? A preocupação de Paulo. Hoje nós estamos vivendo, né, um problema nessa questão do ensino, porque os irmãos, tá tanta live, né, tanto pregador, né, e os irmãos com tanto tempo, porque está todo mundo recluso dentro de casa, né, com um tempo muito grande, aí fica ouvindo um ensino, ouvindo o outro, aí a gente fica preocupado, será que o povo de Deus, os crentes de Jesus, eles estão assimilando o que, meu Deus do céu, com tanta mensagem que está sendo transmitida, tantas falas. Olha aqui a preocupação de Paulo. A preocupação, né, zelo doutrinário, hermenêutico, de que a igreja viesse dar ouvido a outros evangelhos. Você, pastor, mas naquela época já tinha, as heresias, amados, elas vêm desde o início da igreja. Desde o início da igreja, existiam aquelas pessoas que se contrapunham aos ensinos apostólicos, aos ensinos do Evangelho, desde o início. E de lá para cá só vai aumentando grupos, né, que divergem das doutrinas velhas, antigas, pregadas, né, pelos homens de Deus do passado, ensinado à igreja. E nós começamos a assimilar um outro Evangelho. Então, é preciso que os crentes tenham muita atenção e muito cuidado com aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está assistindo, para que você não venha desviar da simplicidade e da verdade do Evangelho de Cristo. Então, tinha isso aqui. Vamos ver também outro texto aqui, uma experiência de Filipe, né? Aqui em Atos, no capítulo 8, a experiência de Filipe. Os irmãos conhecem, né, essa experiência, a experiência de Filipe em Atos 8, 26. Diz assim, texto bastante conhecido: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul,
no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, lendo um texto bíblico. Então diz o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu, leu o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lendo? Olha a pergunta clássica do intérprete. Eu estou compreendendo o que eu estou lendo? Essa pergunta não é a gente não faz, não é só para os outros. Todas as vezes que nós vamos preparar um estudo bíblico com uma pregação, eu preciso fazer essa pergunta a mim. Eu entendo o que eu estou lendo? Aí eu vou nos recursos para que eu possa compreender. E depois que eu compreendi, eu vou fazer as aplicações daquilo. Então ele diz aqui, aí o verso 31, ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? Aí a questão hermenêutica aqui. Eu preciso entender para explicar. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aí o texto aqui no verso 32 vai dizer qual era a passagem. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquinhador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Vocês, lendo esse texto, vocês acham que Filipe disse para esse moço que estava lendo, não estava entendendo o quê? Não. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Ele disse que essa ovelha que ia ao matadouro, que ele está lendo aqui no verso 32, o Filipe ele aplica na pessoa de Jesus. Porque o profeta Isaías foi um livro muito antes da vinda de Cristo. É um livro messiânico, apontava para a vinda de Cristo. Então ele aplica de forma correta. E ali mesmo, o Filipe creu, que aquele texto que ele estava lendo de Isaías se referia a Cristo, o Messias prometido. Ele creu, aceitou a Jesus como Salvador da vida dele, e o texto diz que ele viu água e ali mesmo foi batizado. Então a necessidade da interpretação hermenêutica para que a pessoa, amados irmãos, entenda com clareza a mensagem. Então, a mera leitura das palavras, de uma página da Bíblia, não significa necessariamente que o leitor compreende seu significado, como é o caso aqui desse moço. Estava lendo, mas você está entendendo? Rapaz, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Certo? Então é preciso que todos os crentes sejam pessoas assim, capazes de sentar com alguém que às vezes está até lendo lá a Bíblia, mas não está entendendo nada. Aí você vai lá, e explica para ele o que aquela passagem significa, está dizendo de fato, é isso aí. Então, Paulo sempre procura, irmãos, mostrar ao Corinto, aos Coríntios, a igreja de Corinto, o verdadeiro sentido do zelo, que é defender algo, é o zelo e a responsabilidade que ele tem com o seu Senhor. Então, quando nós temos zelo pelas Escrituras, na sua interpretação, na verdade, não é só porque a gente é bonzinho, mas é porque nós temos zelo também com Deus, que a responsabilidade é muito grande você inverter aquilo que Deus falou. Então, há uma responsabilidade muito grande na vida
daqueles que interpretam as Escrituras e vai passar as Escrituras. Há uma responsabilidade. Então, ninguém pode querer interpretar as Escrituras do jeito que ele quer. Paulo diz que o objetivo disso é o quê? É preparar e apresentar a igreja como uma virgem pura ao seu marido. E depois que ele fala isso, os irmãos vão ver que Paulo está se referindo exatamente às heresias, né? Depois aparece gente aí, né, com outro evangelho e vocês seguem, né? Seguem aquilo. Então veja que Paulo está preocupado com o ensino, com a palavra de Deus. E ele diz que ele tem o objetivo de apresentar a igreja pura, como a virgem. E o que é uma igreja pura, virgem? É aquela que guarda com muito cuidado a palavra de Deus, as Escrituras. Então, amados, outra coisa que nós queremos ver com os irmãos são as qualidades, né, de um intérprete da Bíblia. Então, quais são as qualidades do intérprete das Escrituras? É preciso que quando você se detém diante de pessoas, né, com a Bíblia, é preciso que vocês prestem atenção em algumas características. Então, essas pessoas, elas precisam ter humildade, elas precisam ter humildade. O intérprete precisa ser uma pessoa convertida. O intérprete precisa ser pessoas que tenham discernimento. O intérprete precisa ser pessoas que tenham comunhão com Deus e com os irmãos, com a igreja. O intérprete, ele precisa ter bom senso. O intérprete, ele precisa ter honestidade, porque se ele não tiver honestidade, ele vai fazer interpretação para interesses escusos, para interesses próprios, que é típico do herético, do falso profeta. O falso profeta, ele interpreta as Escrituras de acordo com a sua conveniência. Então, ele interpreta as Escrituras de acordo com a sua conveniência. Então, por isso precisa ser honesto. O intérprete, ele precisa ter um certo estudo, né? Não precisa estudar, não. Cuidado com esse negócio. Não precisa estudar, que a gente pode interpretar de qualquer jeito. Não é assim não. O intérprete precisa ser uma pessoa voltada ao estudo, que tem interesse para estudar, estudar. É preciso que o intérprete tenha integridade, como nós já falamos, né, da honestidade. Eu acho que a honestidade e a integridade ela vai seguir a mesma coisa. O intérprete precisa ter dedicação. Ele fala assim, mas para que o pastor tem que ter esse tempo, né? Tem gente que critica, né? Porque o pastor é mantido pela igreja. É a mesma coisa de um professor. Não estou aqui dando uma aula. Estou aqui dando uma aula. E os professores, eles não vivem daquilo para dar aula, né? Então, gastar tempo no ensino das Escrituras requer dedicação, né? Como qualquer mestre, né? Como qualquer mestre, como qualquer pessoa que ensina. Mas é preciso que o pastor realmente, né, aquele que ensina, seja realmente dedicado, né, para levar à igreja, ao povo, ensinos preciosos, profundos da Escritura Sagrada. O intérprete precisa ter prudência também, né, porque às vezes a falta de prudência, aquilo que ele fala, às vezes vai destruir ainda mais, vai desmanchar ainda mais o que se faz. E a outra característica do intérprete é a oração, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né, irmãos? A Bíblia é algo espiritual, há um aspecto místico na palavra de Deus, na Bíblia, né? E é preciso que o intérprete, ele entenda que não é só ir para os livros, né? Os livros já vai dar uma resposta, porque tem muitos livros bons,
né? Interpretação da Bíblia, tem muitos livros bons de exegese, tem muito material bom hoje aí na praça, tá vendo? Mas é preciso que o intérprete ore, né, diante das Escrituras, pedindo também que Deus dê a ele, né, o conhecimento, o entendimento da sua palavra. A outra coisa que nós queremos ver, amados irmãos, para a gente estar concluindo, né? Para que é importante ter a interpretação correta? Para que é importante ter a interpretação correta? Vocês estão prestando atenção, amados, na profundidade desta pergunta? Vocês estão prestando atenção à profundidade desta pergunta? Para que é importante ter a interpretação correta das Escrituras? Primeiro, para ter integridade bíblica. Para ter integridade bíblica. É preciso que aqueles que ouvem aquilo que você interpretou, tenham certeza de que a interpretação que você está dando é uma interpretação correta. É uma interpretação correta. Integridade bíblica. Segundo, porque é importante ter a interpretação correta, é para ter autoridade bíblica. Então, se as pessoas começarem a interpretar a Bíblia de forma corriqueira, de qualquer jeito, aquilo que nós temos, né, como fé, a Bíblia como palavra de Deus, ela vai perdendo o quê? A sua autoridade. Aí as pessoas começam a duvidar, né? As pessoas começam a zombar. É disso. E tem algumas teologias que nós temos visto por aí que tem sido motivo de chacota. Hoje, nós estamos aí com tantas pessoas morrendo, né? Presta atenção aqui, uma coisa que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vendo isso todo dia. Na semana passada mesmo nós vimos um caso. Nós vimos um caso na semana passada. Por causa da Covid-19, o número de pessoas morrendo, quando um crente morre, aí vem as críticas. Mas não diz que crente não pegava doença? Mas não diz que lá na igreja dela curava? Mas não diz que se o pastor orasse curava? Como foi o caso dessa cantora gospel, né? Que faleceu na semana passada. Choveu crítica. Mas não diz que crente não morreria com doença? Olha aí o problema. E o problema é consequência de quê? De uma interpretação correta das Escrituras. Onde é que está escrito nas Escrituras, né, de uma interpretação mais profunda, que crente não fica doente e que crente não vai morrer em decorrência de uma enfermidade? Não tem isso. Agora eu estou falando que Jesus Cristo não cura? Cura. Né? Nós temos experimentado, né, Deus curando, Jesus curando muitas pessoas. Mas não é o fundamento. Agora um crente não pode falecer em decorrência da Covid, que aí vem as críticas, né? A crente não, os crentes não pegam doença, interpretação equivocada. E isso gera o quê? Desautorização de quê? Das Escrituras, a palavra de Deus. Então uma teologia errada, uma interpretação mal feita, gera desautorização da palavra de Deus nas Escrituras. É um problema muito sério. É um problema muito sério. Isso. Então, amados irmãos, a interpretação da Bíblia ela é importante para chegar a uma verdade real. Então, o intérprete, como nós já falamos, né, anteriormente, íntegro, ele tem objetivo de chegar a uma verdade real das Escrituras. Então, esse é o verdadeiro intérprete íntegro. Ele não está ali, não é os interesses dele, particular dele, mas ele está ali para levar ao povo a verdade revelada
nas Escrituras. Então, para chegar na verdade real. Então, para se interpretar as Escrituras de forma correta, é para ter práticas corretas também. Práticas corretas. Porque nós não podemos esquecer que a Bíblia é um livro de 5.000 anos, mais. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que ela foi escrita também dentro de uma cultura, né? Uma cultura hebraica, dentro também de uma cultura religiosa hebraica. Apesar do cristianismo ele ser uma ponte, uma continuidade da cultura, da fé judaica, realmente, né? Que começa com Abraão. Mas as práticas do culto judaico, ele é, de forma prática, sem valia. Sem valia. Porque muita coisa já passou. Muita coisa do Antigo Testamento desautorizou. Por isso, a interpretação correta, para que a gente possa ter um comportamento também correto, né? Vivemos numa cultura outra, mas ocidental, né? A cultura europeia, a cultura asiática, uma cultura africana, né? E o tanto de culturas que existem, né? E você aplicar as Escrituras de forma equilibrada, precisa, correta, em cada uma cultura dessa, o intérprete precisa ter muita capacidade, inteligência, para ele não querer colocar, né, enfiar na cabeça dos outros, das pessoas, uma coisa que ninguém aguenta conviver. Então, por isso a interpretação correta, ela é fundamental para o equilíbrio da prática cristã em todos os segmentos, em todos os lugares da sociedade. É claro que você pode estar pensando, pastor, mas tem algumas práticas aí, não, tem coisa que é pecado, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, ela vai ser, né? Mas tem coisas que são práticas apenas, são costumes apenas de cada povo, de cada lugar, né? E que dificilmente você vai aplicar, né, da forma como foi aplicado lá na origem, né? Na cultura lá da Ásia Menor, né? Nos dias de Paulo, aquelas cidades romanas, os hebreus, né? Dificilmente será aplicado daquela forma. E agora, amados irmãos, nós já estamos chegando aqui quase ao final. Vamos ver quais são os princípios então, da interpretação bíblica. Trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. Então é preciso que você tenha esse princípio na Bíblia. Então, depois de você fazer o que Cristo lhe pede, que faça, que fique sabendo que Ele é o Cristo. Assim também, só depois de submeter-se à autoridade da Bíblia e obedecê-la, você saberá que ela é a palavra de Deus inspirada. Então, eu só vou saber quem é Cristo depois que eu obedecer Ele, depois que eu conhecer Ele. E assim também, eu só vou conhecer a autoridade da Bíblia quando eu começar a obedecer as Escrituras, aí que nós vamos ter a ciência de que ela é realmente inspirada de Deus. Então, trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. Autoridade. E quando a gente diz que a Bíblia tem autoridade, mas nós estamos dizendo, nessa questão da interpretação, a Bíblia, ela explica ela mesma. Claro que nós temos outras fontes de interpretação, né, que são os livros de interpretação de texto, comentários bíblicos que a gente tem, nós temos material de grego, exegese, tem muita coisa aí que nos auxilia, né, nessa interpretação. Mas nada substitui a Bíblia na sua própria interpretação. Então, quando nós falamos que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia, precisamos pensar em três coisas. Já estamos chegando ao final.
Interpretar considerando o propósito principal da Bíblia. Então, primeiro, qual é o propósito principal da Bíblia toda? Se você já sabe qual é o principal propósito da Bíblia toda, nós falamos lá na introdução. E o foco principal da Bíblia é o quê? É Deus em busca do homem. É Deus querendo achar o homem. A Bíblia toda. O homem é o foco da busca de Deus. Então eu preciso interpretar considerando o propósito principal da Bíblia. Segundo, interpretar considerando o propósito principal do autor. Procure descobrir qual o propósito do autor, o que o autor queria ensinar. Porque se você descobre o que o autor estava querendo ensinar, então você já andou a metade do caminho da interpretação. Porque senão você vai começar a especular, as coisas, Interpretar considerando o propósito principal do autor. Terceiro, interpretar o que vem depois, considerando o que vem antes. Quer dizer, você tem que interpretar, procurando saber o que vem escrito depois do que você leu. E depois você interpretar também, você lê também o que vem antes, que às vezes a resposta do propósito está antes do que você lê. Por isso você tem que ter boa vontade, Se você lê o texto isolado, chama-se texto isolado, sem ler o contexto, aí você dá problema. O contexto é isto. O contexto é o que vem antes do texto e depois do texto. Então, se você interpreta sem olhar o que vem antes nem vem depois, é o contexto, então você faz do texto um pretexto para as suas bobagens, que você quer falar. Então, toda vez que você lê o texto sem olhar o contexto e o contexto, você faz do texto um pretexto para todas as bobagens que você quer falar. Então, interprete, prestando atenção do que vem depois e considerando sempre o que vem antes do texto. Então, você tem toda a capacidade, a condição, então, de fazer uma boa interpretação, se você tiver o cuidado de prestar atenção que vem antes e depois do texto. E concluindo, o nosso estudo de hoje, irmãos, aqui, nessa noite. Então, o que significa interpretar? Nós falamos, depois você dá uma olhada, esse estudo está aí no YouTube, que está aqui ao vivo no YouTube, vai ficar aí gravado, você pode ver novamente o que significa interpretar a Bíblia. Qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Se qualquer pessoa não pudesse interpretar a Bíblia, nós não estaremos aqui auxiliando, porque aqui é uma aula de auxílio, para que os irmãos possam ter um entendimento elementar e possam, então, nesse entendimento elementar, iniciar uma busca, de um conhecimento, de uma capacidade de interpretar isso nas Escrituras, e quem sabe você fica até melhor do que o pastor, na interpretação do texto. Qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia, porque a Bíblia ela foi feita para a igreja, para os crentes, para todos. Compete aos pastores apenas orientar a igreja, e orientando a igreja, então, os crentes possam ler a Bíblia, entender as Escrituras e aplicar no testemunho de fé, no ensino a outras pessoas. Por que o apóstolo Paulo zelava tanto pela interpretação correta das Escrituras? Então ele tinha esse zelo de interpretação correta, porque tinha o objetivo o quê? De que a igreja pudesse ser uma igreja o quê? Pura. Uma igreja misturada de doutrina, ela não é uma igreja pura, nós lemos lá no texto. Então o objetivo então de Paulo zelar é para que quando Cristo voltasse, Jesus pudesse encontrar uma igreja pura, limpa, na fé, das doutrinas, na prática da palavra
de Deus. Então nós chegamos ao final, né, do nosso estudo de hoje. Provavelmente, né, a gente deve ter a continuidade desse estudo no domingo, né, no horário da Escola Bíblica Dominical, né, se Deus assim nos permitir. E assim a gente continua, né, estudando sobre esse tema tão importante para todos nós. Então nós fizemos esse estudo hoje porque nós trocamos com o pastor Anderson, né, Peixoto, pastor da Primeira Igreja de Feira, e amanhã ele vai estar na live comigo, trazendo a palavra de Deus para todos nós, né, irmãos? E a gente então conta com a presença de todos os irmãos de uma maneira toda especial. Então nós provavelmente a pregação do pastor Anderson deve sair também no Facebook e também no YouTube ao vivo, né? Essa é a nossa expectativa e a gente espera que dê tudo certo, que nós estamos ainda em fase de adaptação, de treinamento, e a gente espera que dê tudo certo para a glória de Deus. Então nos abençoe, Deus nos abençoe, né? E quinta-feira o pastor Marcos Pécora, ele é missionário, né, da União também, depois a gente vai dar mais informação sobre ele. Na quinta-feira o pastor Pécoras, né, ele vai estar conosco também, nos trazendo a palavra de Deus. Então nós agradecemos a todos de uma maneira especial, né, e vamos continuar aí firmes, né, nesse propósito de adorar, glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, né, e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe então a todos.